Ora, boa noite a todos. Como já puderam ver, hoje venho falar do livro Em Busca da Verdade, mais especificamente do capítulo 8, que é intitulado A Busca do Significado. E começo com uma pequena introdução. O sentido profundo da existência humana é a busca do significado, a planificação do self, a imago Dei, expressão esta oriunda do latim que significa imagem de Deus. A substância divina que orienta a existência e a dignifica. Entende-se por self aquilo que define a pessoa na sua individualidade e subjetividade, isto é, a sua essência. Ninguém portador de consciência pode peregrinar pela Terra sem um sentido existencial. Por essa razão, a experiência interior torna-se de revelante significado, sem a qual todas as realizações externas perdem a significação, porque passam a ser possuídas sem entender as exigências emocionais que, não resolvidas, desencadeiam o vazio existencial. Um mergulho interior, desmistificando essa mistura de condicionamentos e de ativismos de natureza mágica, irá contribuir para o encontro com a religiosidade real, esse sentido engrandecido que é a identificação com a imago Dei, com a manifestação de Deus. Deus que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Necessário se faz o encontro com si mesmo. A viagem de caráter religioso desagoa no sentido de religiosidade, de encontro com o divino que se encontra no si mesmo, aguardando compreensão e vivência da sua realidade, além de qualquer tipo de culto, externo ou de submissão temerária. Nessa incursão, a mente descobre significados desconhecidos, que dão motivações à existência para ser vivenciada com alegria e confiança nos resultados futuros. As várias maneiras de realizar a religiosidade mediante a fé, a abnegação, a concentração nos postulados da vida, na prece, na integração social, nos serviços de beneficência e de caridade, dão sentido à existência física, enriquecendo-a de alegria e de bem-estar, pelo prazer de contribuir em favor da satisfação geral, da diminuição do sofrimento, da miséria, das necessidades que assolam em toda a parte. Em todo o período de crise, de indecisão e de perda de significado existencial da sociedade, ocorrem mudanças, algumas radicais, em relação ao já experienciado, ao conhecido, em forma de ânsia de libertação das imposições castradoras anteriores. A falta de sentido existencial, portanto, de significado, gera transtornos neuróticos, muitas vezes confundidos com outros motivos que seriam os responsáveis pelo desequilíbrio. Assim, encontrar um significado básico para a nossa existência é fundamental para o nosso equilíbrio. Uma forma de encontro com si mesmo, esta é a arte. Enquanto a ciência se dirige no intelecto e a reduzido número de indivíduos, a arte, em face das suas expressões, é mais abrangente, sendo aceite por todos, não
importando o nível de cultura ou de sentimento, ou de consciência em que se encontre, porque sempre traduz o que se passa no interior de seus autores, expressando as mesmas ocorrências naqueles que se lhe vinculam. No bem e no mal, a doutrina espírita nos ensina que o espírito é criado simples e ignorante, nem bom nem mau. Porém, como possui o livre-arbítrio, ele pode escolher entre seguir o caminho do bem ou do mal. E ainda pode escolher entre observar ou infringir as leis de Deus, de acordo à sua encarnação, seja esta como espírito adiantado, seja esta como espírito um pouco mais atrasado. Desde que a razão e a consciência se começaram a desenvolver no ser humano, a dicotomia do bem e do mal apresentou-se de maneira conflituosa. Lentamente, porém, os sentimentos e o discernimento apresentaram-se para estabelecer o que era identificante em relação ao que se fazia perturbador e destrutivo. Nesse surgimento do self, percebeu-se a necessidade de estabelecer-se critérios proibindo-se e impedindo-se comportamentos que se consideravam perniciosos, dando lugar ao claro escuro da fronteira entre o bem e o mal. Com a sucessão do tempo, estabeleceram-se diretrizes definidoras do que representa um com o outro valor. As diversas doutrinas religiosas do Oriente e as filosofias do Ocidente apresentaram normativas de significação para a felicidade e a vivência do que se considerava o bem em detrimento dos comportamentos que produzem o mal. O conceito de Jesus, a esse respeito, é mais amplo, demonstrando que todas as experiências humanas contribuem para o processo de libertação do ser, de ignorância que nele predomina, sendo o mal uma conjuntura transitória na qual somente o bem tem prevalência. O que significa, porém, o bem? Tudo aquilo que contribui em favor da vida, do seu desenvolvimento ético e moral, a construção identificante e propiciadora de satisfações emocionais, isto é, considerado como bem. Necessário, no entanto, evitar confundir o de natureza física com a emoção de harmonia, de equilíbrio interior, de felicidade, que se adquire por meio de pensamentos, palavras e ações dignificantes, não geradoras de culpa. O mal, por sua vez, é tudo quanto gera aflição, que se transforma em problema, que trabalha pelo prejuízo de outrem e do grupo social, levando o desconforto moral à destruição. Entretanto, do ponto de vista educacional, se for observada criteriosamente essa ocorrência, poder-se-á constatar que muito mal de determinado momento, administrado corretamente, pode transformar-se em um grande bem. Ou seja, do mal também resulta o bem. No sentido que, por outro lado, o que pode parecer um mal para determinado indivíduo proporciona-lhe o despertar da consciência, o caminho que o levará ao autodescobrimento. A dificuldade, muitas vezes, em diferenciar-se no íntimo o que é bem e o que é mal, dá origem à sombra.
No Livro dos Espíritos, na questão 630, Kardec questiona a espiritualidade. Como se pode distinguir o bem do mal? E eles nos dizem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Do ponto de vista psicológico, a adoção do bem representa saúde emocional e discernimento moral, ambos propiciadores de bem-estar, dando significado à existência, porquanto, à medida que o indivíduo se educa, disciplinando os impulsos decorrentes do primarismo, experiencia verdadeiro estado de plenitude. Isso não o impede de viver momentos de definição, de dúvida, de incerteza, avançando, porém, na linha direcional do equilíbrio que se impôs. Pois a responsabilidade das nossas escolhas, ela é de acordo ao nosso conhecimento, da estrutura moral e espiritual que nós temos. Reconhecer-se, portanto, a presença do mal no si mesmo já é uma forma de identificar o bem. Igualmente se confunde o não se fazer o mal como um grande bem, quando, em verdade, não fazer o bem constitui um tremendo mal. Não basta, portanto, apenas deixar-se de praticar o mal. E como regra fundamental, para que ninguém tenha dúvida quanto à vigência de um ou de outro no cotidiano, asseverou Jesus com sabedoria: vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. E porque existem os sofrimentos no mundo. Nesse sentido, o fenómeno dos sofrimentos faz parte inevitável da conjuntura existencial, constituindo mecanismos de valorização, de equilíbrio interior, como diretrizes de segurança para a vivência de bem-estar. O ser humano tem necessidade de constantes desafios que lhe facultam o desenvolvimento dos recursos não conhecidos, que despertam sob os estigmas do desconforto pessoal, das dores, das incertezas, das lutas propiciadoras de novas conquistas. Aí se originam as experiências reencarnacionistas, mediante as quais, em uma existência, se reparam os erros da anterior, transformando em conquista o que antes fora prejuízo, aprimorando os sentimentos e desenvolvendo o intelecto de modo a enriquecer o self e predispô-lo à real individuação. Este é o objetivo da nossa existência, que é o melhoramento contínuo, a evolução contínua. Os sofrimentos encontram-se no mundo porque os espíritos que o habitam ainda permanecem num período de desenvolvimento ético-moral em que a dor lhes constitui uma necessidade psicológica. E como nós sabemos, nós encontramos-nos num mundo de provas e expiações onde o mal, este, ainda se sobrepõe ao bem. Ou seja, quem habita nestes mundos são os espíritos inferiores, assim como nós. Quando nós nos propusermos a uma reforma íntima verdadeira, aí vamos ajudar este mundo de provas e expiações a passar para um mundo de regeneração e não ficar à espera que este mundo por ele próprio se modifique. Temos que trabalhar cada um de nós para que haja esta evolução. Assim,
As causas do sofrimento podem ser o mal que praticamos. A prática do mal é o caminho mais fácil para o sofrimento. Afinal, pela lei de causa e efeito, tudo aquilo que fazemos retorna para nós na mesma proporcionalidade. Portanto, quando temos atitudes egoístas, invejosas, ambiciosas e covardes, corroborando em prejuízo e desequilíbrio do outro, conquistamos uma dívida espiritual. Dessa forma, caso não haja arrependimento genuíno e a reparação do mal causado, o sofrimento surge como forma de quitação do débito. O mal que permitimos que aconteça. Enganam-se quem imagina que ser ajudante do mal não produz consequências. E nós aqui conhecemos aquele ditado popular que é tanto ladrão aquele que vai à vinha como aquele que fica ao portão. Neste sentido, tanto tem culpa aquele que ajuda como aquele que pratica a ação errada. Pode ser que, sob olhares materiais, nada aconteça de adverso. Contudo, a ação negativa que permitimos ou colaboramos para que ocorra retorna a nós na mesma proporção. Isso significa que não devemos ser omíscios e é fundamental que trabalhemos na prática constante do bem e da reforma íntima. O bem que não fizemos. A oportunidade de fazer o bem está em toda a parte e não depende exclusivamente da distribuição de frações de fortuna aos menos favorecidos. Ou seja, nós a única forma que nós temos de a única forma que nós temos de praticar a caridade, esta não é só a nível material. Nós podemos praticá-la de outras formas. E uma maneira muito simples é nós predispor-nos a ouvir o desabafo de alguém. Isso é um modo de praticar caridade e de sermos benevolentes para com o outro. Por isso, o bem que não fizemos também acarreta em sofrimento, uma vez que, para alcançar a evolução, devemos seguir os ensinamentos de Cristo e praticar toda a benevolência possível. A mágoa que cultivamos. Por mais que uma pessoa tenha sido muito injustiçada e sofrido um grande mal, cultivar mágoa é como fazer uso de um veneno e imaginar que se trata de um remédio. Nós não temos noção da energia densa que nós geramos em nós mesmos quando cultivamos estes sentimentos negativos. Muitas das vezes, essas energias vão adoecer os nossos espíritos e por sua vez, essa doença no espírito vai se refletir no nosso corpo físico. E aí vêm as doenças. Daí a importância de nós vigiarmos e cultivarmos bons pensamentos. Aos poucos, a sua energia é vampirizada por espíritos obsessores que incentivam pensamentos depreciativos e infelizes. E assim, desta forma, inicia-se um processo obsessivo. Quando não somos capazes de perdoar, abrimos espaço para a revolta e a dor é o resultado certeiro da ação que ambiciona a vingança. Os vícios que adquirimos. Por fim, os vícios que adquirimos também podem causar inúmeros sofrimentos. Afinal, além de suas consequências físicas, também nos tornam vulneráveis às influências maldosas de seres desencarnados ou encarnados. E isto através da lei da sintonia, através da lei da afinidade. Quando nós extasiamos neste ciclo vicioso, nós atraímos para nós seres encarnados que vivenciam os mesmos vícios
como os desencarnados, que são atraídos de acordo à vibração que nós emitimos. Afinal, além de suas consequências físicas, também nos tornam vulneráveis. Já li esta parte. Seres desencarnados. Isso significa que é fundamental retirar a naturalidade do consumo de substâncias psicoativas como forma de escapar momentaneamente das vicissitudes da vida. E aqui, focados na parte material, quando nós geramos dependências de antidepressivos, de álcool, de drogas, entre outras coisas, nós, de alguma forma, estamos a tentar não sentir estas provas que vêm até nós, que são parte do nosso processo evolutivo. E tentamos, de alguma forma, adormecer isso com os vícios, endividando-nos mais e retardando ainda mais a nossa evolução e trazendo mais dor para junto de nós. Como lidar com os sofrimentos segundo a nossa doutrina? O Espiritismo ensina que as situações adversas são inevitáveis e indispensáveis ao nosso crescimento moral, uma vez que ainda não aprendemos pelo bem, pelo amor, assim precisamos de evoluir através da dor. E esta evolução através da dor, nós identificamos-a como um mal que vem até nós. Portanto, é importante lidar com o sofrimento de modo pacífico, com resiliência e sabedoria. Quando a dor parecer insuportável, lembre-se de que nunca estará desamparado e que os amigos espirituais estão sempre ao nosso lado para nos inspirar positivamente. E nós esquecemos-nos quase sempre que temos um anjo da guarda que está lá para nos ajudar. Basta a gente querer receber essa ajuda. Faça orações, compareça a palestras espíritas, pratique o Evangelho no lar e não se esqueça de cultivar cada vez mais a sua fé. E esta fé é a alavanca que nós temos para nos impulsionar no nosso progresso evolutivo. Dessa forma, os desafios são vivenciados de maneira mais fluida, reduzindo o sofrimento. Mas porque sofremos na visão espírita. Na visão espírita, o sofrimento é instrumento de aprendizado. E as suas lições são capazes de fazer com que as pessoas se edifiquem moralmente. Proceder bem para não sofrer, cumprir os deveres a fim de não ser penalizado, trabalhar pelo progresso da sociedade para fruir benefícios, tornou-se uma transferência do Deus temor ancestral pelo negocismo interesseiro, mediante a qual Deus retribui em bênçãos tudo quanto se faz de bom, punindo severamente quando se pratica o mal. E nós aqui chegamos ao ponto de querermos negociar com Deus. Pai, dá-me isto que eu faço-te aquilo, o que é uma coisa errada da nossa parte. Temporariamente, Deus apresenta-se nesse aspecto ambivalente. O temor e o amor, que, entendido pelo self capaz de discernir, irá fundir-se no amor, no processo de iluminação interior, saindo da sombra existente. E assim dá-se o encontro com Deus, desta maneira. Como valioso contributo para a vitória nesse teste da evolução, a prece, que significa a comunicação com Deus através do pensamento, otimista e confiante, proporciona a captação de energias poderosas que dão resistência para as lutas
transitórias. A fé religiosa saudável, bem direcionada, também adquire e oferece significado à existência humana, estimulando o crente ao prosseguimento dos compromissos que abraça, dignificando-se com os esforços que aprendem para ser sempre melhor e luminoso como resultado das disposições internas voltadas para a felicidade. À medida, portanto, que sejam adquiridas a consciência de si, a compreensão do significado existencial, o dever de superar a sombra após aceitá-la, o sofrimento, este cede lugar ao estágio de harmonia propiciadora de individuação. A individuação, esta é a busca do significado na existência humana, o que equivale a dizer a busca da própria identidade, que não se circunscreve ao conceito do individualismo, mas da individualidade, que induz ao conhecimento real do que se é e não apenas do que parece ser. Trata-se do esforço que deve ser empregue para que se alcance a perfeita consciência da sua realidade, sem disfarces, como realmente cada um é, sem o conflito de somente apresentar-se com características que não são verdadeiras, ou seja, o verdadeiro autoconhecimento de nós mesmos. Consegue-se essa meta mediante conquistas diárias, lentas e seguras, que vão sendo incorporadas ao consciente, na razão que liberta os traumas e os conflitos do inconsciente. Essa individuação pode apresentar-se no conteúdo espiritual, artístico, cultural, científico, de qualquer natureza, porquanto a sua meta é a ampliação da consciência além dos limites habituais, em forma de compreensão da vida e em todas as suas dimensões. Isso se dá através das transformações dos conceitos existenciais, conduzindo o indivíduo à superação em uma consciente integração. Somente aceitando a vida, a realidade existencial, conforme é, e o trabalho que se apresente melhor, desenvolvendo o auto-amor, respeito por si mesmo, autotransformação, intelectualização e moralidade, se pode entender e participar da convivência com as demais pessoas, pois cada indivíduo é portador da sua própria conquista, é portador da sua própria programação existencial, trabalhando pelos recursos defluentes das conquistas alcançadas no carreiro das reencarnações, não constituindo a etapa atual o último passo. Concluindo assim, em realidade, a substituição do mal pelo bem é o mais eficiente recurso para que se estabeleça o equilíbrio emocional no indivíduo e no grupamento na qual se encontre. Há uma regra para melhor identificar-se o bem em relação ao mal, que é a utilização do amor, em seu sentido amplo e universal, que oferece a resposta mais hábil para a condição equilibrada de si mesmo
e o trabalho generalizado em favor de todos. Através das reencarnações, o espírito aprende a compreender o que o auxilia na evolução, o que o entorpece e o retarda, assim identificando os mecanismos poderosos para a libertação da psique, do primarismo, dos instintos, demónios, ensejando-lhe a claridade do esclarecimento, a angelitude. Desse modo, a busca da individuação é também a maneira psicológica de se encontrar o melhor meio para o bom relacionamento com si mesmo, com o outro, com a sociedade. Não se pode viver de maneira saudável sem se considerar a presença do outro no contexto social. Para tal, devemos aceitar a proposta de Jesus, seguir-lhe o exemplo, reflexionar nas suas palavras e, sobretudo, nos seus exemplos. Terminando assim, esta é a maneira mais segura, esta é a mais segura diretriz para encontrar-se a individuação, ou seja, o encontro com si mesmo e, por sua vez, o encontro com Deus. Pela vossa atenção, muito obrigado.